Boa noite, pessoal. Vamos ver aí se está tudo bem. Pessoal, me digam, por favor, se está tudo bem, se estão me ouvindo bem, se está falhando, se podemos continuar nesse formato ou se teremos que alterar. Me digam aí. Vamos ver quem já chegou aqui. Vonete, boa noite, seja bem-vinda. Bruna Bacelar, boa noite, seja bem-vinda, Bruna. Digam aí que eu tô com o celular aqui a postos, se a gente não conseguir levar aqui com os slides. Denise Loureiro, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Terezinha Coelho, meu amor, seja bem-vinda. Vamos ver quem mais. Elza, seja bem-vinda. Boa noite, Elza. Patrícia Siqueira, boa noite, seja bem-vinda. Regina Mobará, Regina já me disse que até agora tudo bem. Vamos torcer para continuar assim, né? Se começar a falhar, vocês me avisem que aí a gente troca a transmissão. Denise Loureiro, boa noite. Elza, Terezinha, Estherzinha. Estherzinha disse que tá muito bom. Oba! Boa noite. Airã, boa noite, minha amiga. Já sinto uma paz nesse momento. Sons e imagens bons. Que bom! Vamos nos conectando aí com o plano maior, coisa boa. Ideilda, boa noite, minha amiga. Ivonete também disse que som e imagem, tudo bem. Tia Rô, boa noite, tá no hospital ainda? Vamos orar aí para você sair rapidinho. Muito bem. Décio, boa noite. O Décio também disse que som e imagem, beleza por enquanto. Décio, um beijo para a Rosana aí também. Gustavo, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Estherzinha também dizendo que áudio e vídeo ok, que bom. Cristina Murray, tá dando boa tarde porque ela tá longe, né? Que horas são aí, Cristina, onde você tá? Aqui são 20 horas e 23 minutos. Paim, minha amiga querida, boa noite. Toninho, boa noite. Todo mundo chegando, só gente linda. Marilene, boa noite. Vamos começar o estudo. Vamos falar um pouquinho do Pedro hoje. Vai ser muito bom o estudo de hoje. Bom, como bastante gente falou que tá tudo ok, que tá dando tudo certo, vou começar com os recadinhos aqui, tá bom? Então, pessoal, como vocês já sabem, em Casa do Caminho voltou a atender presencialmente uma vez por semana, aos domingos, nos horários de 9 e no horário de 10h30, para participar do tratamento presencial, tem que agendar número do WhatsApp, número do telefone fixo, é só ligar para a gente ou mandar um WhatsApp com o nome e o horário que deseja participar. Para participar tem que estar usando máscara, lá na entrada tem álcool gel, o pessoal está auferindo a temperatura, não colocamos mais do que 25 pessoas, 25 pessoas são o limite lá no nosso salão, para que se mantenha a distância. A questão, eu vou, agendei para mim, quero levar alguém, tem que agendar a pessoa também, tá bom? Porque é uma cadeira, as cadeiras são contadinhas lá, tem 25 cadeiras somente por atendimento, tá bom? A permanência lá dentro é só enquanto durar o tratamento. O tratamento está sendo de que forma? Palestra, passe coletivo e água fluidificada, tá bom? E tá sendo muito legal, viu? Quem quiser participar, a gente tem ficado, nossas agendas têm esses horários, né? Tem ficado mais ou menos com metade da capacidade, tá bom? Mas não esqueçam de agendar para a gente evitar a aglomeração. Mais um recadinho, para mim dar mais uns oizinhos, é que a gente prorrogou por 15 dias a Cesta da Natura, então dia 15 vai ser o sorteio, a gente não vai prorrogar mais, então quem puder ajudar a gente, comprar um númerozinho, a gente vendeu mais ou menos a metade, né? Quem puder, quem quiser compartilhar aí com os familiares, é no site Rifme. Aí você consegue comprar com boleto ou cartão de crédito, tá bom? Ainda temos lá bastante números.
A Cesta da Natura, ó, igual a fotinha aí, tem bastante coisa legal. Foi doação de uma querida amiga nossa. Também nesse instante aproveito para agradecer todo mundo que ajuda a gente, comprando rifa, comprando no bazar, doando coisa para o bazar, indo lá presencialmente, ajudando na limpeza, ajudando nos reparos. Tem pessoas doando cestas básicas, que o pessoal do acolhimento está fazendo as entregas uma vez por mês. Tem pessoal fazendo doação em dinheiro na conta da Casa do Caminho, que essas doações são que a gente usa para pagar o aluguel, a água, a luz, toda manter lá a nossa estrutura física. Então, muito obrigado a todos. Obrigado a todos também que indicam a nossa página, que compartilham a nossa palestra e que nos ajudam dessa forma, divulgando aí as nossas apresentações, divulgando o nosso bazar, divulgando aí a nossa casa, tá? Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. Hoje o capítulo vai ser o capítulo 97 do livro Caminho, Verdade e Vida. Corre lá, pega o livrinho quem tiver, pega uma aguinha pra gente fluidificar, a minha tá aqui. E quem quiser acompanhar com o Evangelho, hoje eu tô com uma turma de livro aqui, ó. Eu tô com o Evangelho, tô com o livro Caminho, Verdade e Vida, que eu deixei aqui caso não desse certo os slides. E, pessoal, hoje a gente também vai falar um pouquinho deste livro aqui. Vou usar um pouquinho desse livro aqui, ó. Chama Crônicas Além Túmulo, psicografado pelo Chico, pelo espírito do Humberto de Campos, que qualquer dia também eu falo um pouquinho dele, que ele é um carinha joia. É um ser maravilhoso que nos auxilia na doutrina espírita. É um livro que eu indico aqui, ó. Crônicas Além Túmulo. Porque, pessoal, estudar o espiritismo é pegar um pedacinho de cada coisa lá para a gente se aprimorando, né? Então, não é só o Evangelho segundo o Espiritismo, não é só o Novo Testamento, não é só o Livro dos Espíritos, é essa junção que a gente faz aí de todos os estudos, né? Deixa eu abaixar aqui que eu tô assim, né, na imagem. Vou dar mais uns oizinhos, que falta 2 minutos para a gente começar essa lição maravilhosa. Vamos lá. Vamos ver onde eu parei. Vamos ver aqui. A Denise, Terezinha, a Patrícia, a Elza, a Regina, Estherzinha, a Irã, Ivonete, Deilda, Tiarro, Décio, Gustavo, Estherzinha. Vamos ver quem mais. Cristina Murray, Marilene, Bruna Bacelar, Josete, amiga querida, seja bem-vinda. Seu Cássio Ronaldo, meu amigo, seja bem-vindo. Alegria ter o senhor aqui. A Cristina Murray diz que lá onde ela está é 3h30 da tarde, 15h20. Olha que diferença. Que legal, muito legal, viu, Cristina? A gente fica muito feliz de ter você aqui acompanhando conosco. Josete, Marlene Souza, Tia Lu, dá um beijo no Guara, que tá aí juntinho, todo mundo que tiver. Marcos Pinheiro, meu amigo virtual, né? Que o Marquinhos eu conheço só daqui da palestra. Nath Mendes, boa noite. Otília, boa noite. Angelina Colombo, boa noite. Manu, meu amigo, chefe da turma, bora estudar. Alessandro, meu amigo querido, seja bem-vindos. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente começa os estudos. Já pegaram a aguinha aí para fluidificar? Já deram uma lidinha no texto ou não? Deixaram para ler aqui comigo? Tá valendo também, né? A gente lê juntinho. É muito legal, gente, a gente ir estudando, porque a gente vai conectando, né? Quando eu estava lendo a lição hoje, eu lembrei e falei, tem um capítulo no Crônicas Além Túmulo falando só do Pedro. Vamos lá relembrar um pouquinho. Uma delícia de livro, muito bom. Outro livro que eu comprei recentemente, que eu estou amando é este livro aqui, ó. Parábolas e Ensinos de Jesus. Ó. Amando, muito bom. Leiam, pessoal. Larguem um pouco os celulares e leiam.
Ler é muito bom, ler é muito bom. E tem muita gente que eu conheço que já se adaptou a ler no próprio celular. Eu ainda não consigo, eu ainda preciso dos livros, porque eu ainda faço uns rabiscão aqui. Ler é muito bom, me alegro muito. Ó, não posso amassar minha Bíblia. Mas a sugestão de livro oficial de hoje é essa daqui, ó. Crônicas Além Túmulo. Livrinho facinho de ler, muito, muito maravilhoso. São algumas entrevistas que o Humberto, vou chamar de entrevista, que o Humberto de Campos faz com algumas personalidades no mundo espiritual. E a gente vai completar aqui um pouquinho com o Pedro hoje. Olha, deu horário, deixa eu dar mais uns oizinhos. Iraci e Josete falando que tem o Parábolas. É legal, né, Jô? Muito bem. Pessoal, vamos começar o estudo de hoje? Vamos começar fazendo uma prece, serenando o nosso coração e o nosso pensamento? Vamos, para quem desejar, fechar os olhos, buscar uma posição confortável, elevar o pensamento a Deus, Criador, e agradecer a Ele pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos encarnados. Vamos também agradecendo a Deus pelos obstáculos que estamos conseguindo atravessar, que todos eles sejam grandes aprendizados na nossa vida. Vamos agradecendo a Jesus, esse mestre de luz que esteve entre nós, que deixou aqui lições e, o mais importante, exemplos de como ser melhor, de como chegar ao reino dos céus. Obrigado, nosso grande mestre, por essa lição, por tudo, por estar conosco. Vamos também ligando nosso pensamento à equipe espiritual da Casa do Caminho, liderada pelo Dr. Zé Maurício. Vamos agradecendo esses espíritos de boa vontade que visitam os nossos lares, que nos acompanham na nossa vida terrena para nos auxiliar a sermos melhores a cada dia. E assim, agradecidos e conectados e com a permissão de Deus, vamos dar início ao estudo de hoje. Que assim seja. Oi? Gente, é tão bom fazer uma prece, né? Uma coisa que eu faço, que eu aprendi, quando eu vou ler livros de estudo da doutrina, né? Eu tinha um pouco de dificuldade, me dava um sono, um cansaço. Aí, antes de ler livros da doutrina, eu faço uma prece rapidinha, igual essa daqui, e a leitura flui melhor, né? Já me explicaram que geralmente alguns irmãos se aproximam da gente para aproveitar este momento. Então, por isso a importância da prece, né? Para a gente se equilibrar e para a gente se sintonizar. Gostaram aí da dica? Viu, gente? A gente tem que fazer prece para tudo. A gente tem que fazer prece quando a gente acorda. A gente tem que fazer prece antes das refeições, agradecendo a Deus por cada refeição. A gente tem que fazer prece na hora do banho, para fazer essa limpeza energética e espiritual. A gente tem que fazer prece antes das nossas atividades, antes de começar o nosso trabalho, antes de começar um estudo. Então, para tudo, prece. Antes de dormir, uma das preces mais importantes do nosso dia é a prece antes de dormir. É ela que nos auxilia no desdobramento, nos estudos que a gente faz no plano espiritual no momento do sono. Então, prece para tudo. Tem gente que fala, é chato fazer prece para tudo, mas não é chato não. Depois que a gente se acostuma, a gente vê a diferença e é muito bom. Feita a nossa prece, a reflexão de hoje, pessoal, está escrito no Evangelho de João, né? Escrito por João, no capítulo 21, no versículo 17, que é onde Jesus questiona Pedro por 3 vezes. Esse questionamento de Jesus é muito importante a gente também localizar o tempo, né? O tempo que estão acontecendo as coisas. Quando Jesus faz esse questionamento, que ele pergunta para Pedro 3 vezes se o Pedro ama ele, foi depois que Jesus já tinha sido crucificado. Essa é a terceira manifestação de Jesus ali
provando, né, comprovando, estimulando, várias funções, que ele apareceu ali para os apóstolos, né, dizendo: eu vivo, não mais aí entre vocês, mas eu vivo e estou com vocês na caminhada. E foi nesse momento, o momento que Pedro estava lá pescando, com mais alguns discípulos, que Jesus aparece e faz essas pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro ama ele, né? Ele fala: Simão, filho de Jonas, amas-me, né? Ele pergunta 3 vezes. Também tem uma relação aí com Pedro antes no Evangelho de Jerusalém. Ele faz uns links muito legais na hora que a gente está estudando. E no Evangelho de Jerusalém ele faz um link com as 3 negações de Pedro, né? Porque Pedro nega Jesus 3 vezes. E aí Jesus vem 3 vezes confirmar. Mas quando Jesus faz essa perguntinha para Pedro, a gente vai ler no texto agora, ele não está querendo saber se Pedro ama só Jesus, né? Ele está querendo saber se Pedro tem um amor suficiente para levar em diante a grande missão dele, que era o apostolado, né? Então, no Evangelho aqui, quando ele, no finalzinho dos questionamentos, ele fala, Jesus fala para ele, né? Na Bíblia de Jerusalém está um pouquinho mais completo do que esse do Emmanuel, então cada vez que ele pergunta para o Pedro se ele ama, ele fala assim: apacenta minhas ovelhas, né? Então, leve em diante aí a minha palavra. Quem são as ovelhas de Jesus? Somos nós. E para quem não sabe, Pedro é considerado o grande fundador da Igreja Católica. Mas no Crônicas Além Túmulo a gente vai ver um pouquinho o que ele pensa disso. Mas vamos começar a leitura, porque é um assunto que eu gosto muito, e aí eu vou acabar passando do horário aí um pouquinho. Se eu passar uns minutinhos, vocês me perdoem, mas vale a pena, tá bom? Vamos lá. Começa assim: aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecerá-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. E como eu comecei dizendo, né? Então, Jesus, na verdade, ele não estava questionando o amor de Pedro, porque também tem aqui no capítulo 21, Pedro falando: eu te amo sim, né? Eu já já perguntou, né? Já falei que eu te amo. Pedro é meio sem paciência, viu, pessoal? A gente vai dando uma estudadinha nos evangelhos dele, ele não é muito paciente, né? Eu já falei, ele é meio assim, né? Mas ele, depois, eu acredito, na verdade eu tenho certeza que ele entendeu qual que era essa pergunta, qual que era o sentido dessa pergunta. Jesus não estava só querendo saber se ele amava, porque Jesus já sabia que amava, mas ele queria saber se o amor de Pedro era suficiente para ele abarcar esta missão. E aí que eu vou trazer um complemento deste livrinho do Crônicas Além Túmulo, que ele... para quem quiser dar uma olhadinha, está no capítulo 20. É um capítulo que ele conversa com Pedro apóstolo. Ó, vou até mostrar para vocês. Ele, o Humberto de Campos, já desencarnado no plano espiritual, ele vem acompanhar uma cerimônia religiosa que vai acontecer em Minas Gerais, em 25 de agosto de 1936. Então, aí há pouco mais de 80 anos atrás, certo? 80, né, pessoal? Já estou mais de 80, quase 90 anos atrás. E aí o Humberto de Campos chama Congresso Eucarístico Nacional. E aí ele tá, como ele está desencarnado, ele está vendo não só ali os participantes encarnados, mas como os desencarnados.
E para a surpresa dele, ele vê o apóstolo Pedro. E ele vai lá perguntar, você é o Pedro mesmo? Ele fala, sou eu. Por quê? E aí Humberto até fala para ele, nossa, a gente acha, a gente pensa que você, né, que o senhor, que aí ele não chama Pedro de você, né? Ele chama de mestre, de senhor. Ele fala, nós temos uma ideia, mestre, que você está lá no céu, que você está muito distante da gente. E aí o Pedro fala, não, eu estou aqui pertinho de vocês, né? Então quer dizer que Pedro ainda vem muito ao planeta Terra auxiliar aos espíritos que estão aí no comando da nossa evolução, vem nos auxiliar. Então Pedro está cuidando da gente bem de pertinho. Olha como tem espíritos evoluidíssimos cuidando da gente. Foi uma grata surpresa ler este capítulo, né? Num outro também deste livro, a gente vai ter lá o Judas também fazendo visitas aqui no planeta Terra. Então, os apóstolos estão cuidando de nós ainda estão no seu trabalho. Olha como o trabalho não cessa. Então, não é folga, não. Ah, o Pedro viveu lá, já fez a parte dele lá, desencarnou, agora está na rede tomando água de coco. No plano espiritual não tem rede com água de coco, não. Tá todo mundo trabalhando lá pra caramba e o Pedro está trabalhando até hoje. Porque a gente vê que 80 anos atrás é ontem, né, pessoal? Se a gente for comparar aí da época que ele estava aí na Terra, 80 anos atrás é ontem. Então, eles estão trabalhando ativamente aqui pelo planeta Terra. Estão trabalhando ativamente para a nossa evolução. E aí eu vou ler pequenos trechos deste capítulo do Crônicas, que vale muito a pena, tá, pessoal? Até já peço desculpas a gente passar um pouquinho. Ele fala assim, Humberto de Campos pergunta se é verdade tudo que está escrito no Evangelho. Já aproveita, né, pessoal? E o Pedro responde, é expressão autêntica da biografia e dos atos do Divino Mestre. Não seria possível acrescentar qualquer coisa a esse livro sagrado, que é a Bíblia. Muita iniquidade se tem verificado no mundo em nome do estatuto divino, quando todas as hipocrisias e injustiças estão nele sumariamente condenadas. Então, o que ele fala? É verdade sim que está escrito no Evangelho, é desse jeito sim, só que vocês estão entendendo tudo errado, estão fazendo tudo errado. Então, para a gente pensar. Depois ele fala assim, ó, todas as obras a que se referem os evangelistas são profundamente verdadeiras. Então, se alguém tem alguma dúvida aí do que está escrito no Evangelho, se é mentira, se é inventado, é tudo verdade. Só talvez esteja, aquele talvez com certeza, está mal interpretado e mal utilizado pela humanidade. Depois ele fala assim, o Pedro, né? Ele fala todo um texto, depois ele fala assim no final. Procuro reivindicar para os homens a vida perfeita do cristianismo com o advento do reino de Deus, que Jesus desejou fundar com o seu exemplo em cada coração. Então, a missão que ele deu para Pedro, que o Pedro tentou fazer e que Pedro não é que tentou fazer, que Pedro está fazendo, como eu disse, né? Não é porque ele está sem corpo físico que ele não continua atuando. É fundar esta igreja dentro de cada coração. Então, não é essa igreja cheia de ouro, cheia de pedra, não. Essa igreja de amor dentro dos nossos corações. Olha que lindo isso, né, gente? Eu amei. E aí, também, para finalizar aqui do Humberto de Campos, ele fala assim, a igreja romana, cujo chefe se diz possuidor de um trono que me pertence, está condenada no próprio Evangelho, com todas as suas grandezas bem tristes e bem miseráveis. Então, toda aquela riqueza aos olhos de Jesus, aos olhos do plano espiritual, miserável. E já está condenado. Então, é isso que eu disse, né? O Evangelho é verdadeiro, está mal interpretado, está sendo mal utilizado. A cadeira de São Pedro é, para mim, uma ironia muito amarga, porque não foi isso que ele pregou, né? Ele não queria nada desses luxos todo aí, não. Nestes tempos faustosos, não há lugares para Jesus nem para os seus continuadores. Então, é aí a afirmação de que estamos interpretando de forma equivocada o Evangelho de Jesus quando a gente quer
usar a palavra de Deus, quando a gente quer usar o poder de Deus para enriquecer, para ter poder. Desculpa, pessoal. Nossa Senhora, o bichinho do aham. Já vou antecipar minha água fluidificada aqui, para a gente continuar a leitura. Mas eu fiquei maravilhada com isso e a gente tem que pôr em prática, tem que começar a pensar o que Jesus de verdade quis trazer para nós, o que de verdade a gente quer para nossa vida, né? Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não desejava inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Pessoal, que linda esse trechinho. Que lindo. Com amor, todas as dificuldades se resolvem. Todas. A pior resolve com amor. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina do amor, coraçãozinho, a tarefa mais dura, pior tarefa, converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. Gente, que lição linda hoje. Até errei o negócio aqui. Que lição linda hoje. Que lição. Olha só. Que lição de amor. É imperioso desse modo reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente, o cooperador do Cristo, se tiveres amor. Se tiveres amor, se não tiver amor, pessoal, nada. Eu sou muito, muito fã de uma banda chamada Legião Urbana. Não sei se tem algum aí fã, né? E ele tem uma música que chama Monte Castelo, que eu escuto muitas vezes. Toda semana eu escuto essa música que eu amo. Que ele fala, né? Só o amor, né? Que conhece o que é verdade. É só o amor que conhece o que é verdade. Eu escuto essa música muitas vezes. Uma pena que eu não sei cantar aqui para vocês. Mas a letra é linda e ela fala isso. É só o amor que conhece o que é verdade. Então, quando a gente acredita nas lições que Jesus deixou, nos exemplos que Jesus deixou, e a gente tem amor, fica mole, né? Fácil. Ai, gente, achei que fosse passar do horário, que coisa boa, não passei. Olha que coisa boa, ainda temos mais um minutinho. Que a gente fique aí com a lição do Pedro, que a gente coloque amor nas nossas vidas, que a gente lembre desse apóstolo, né? Que no começo Pedro foi muito indagador, Pedro questionou muitas coisas, Pedro teve alguns intempéries aí, mas ele conseguiu enfrentar tudo isso e trazer essa lição de amor. E mais uma coisinha que eu já ia esquecendo de falar, que eu queria falar sobre isso, é para a gente ter justamente esse cuidado, para a gente procurar sempre, como Kardec recomendou, né? A gente sempre nos instruir, sempre estudar e tudo, para a gente tomar cuidado, para também não sermos mal interpretados e para também não interpretarmos mal, né? Que já se passaram em 2000 anos da crucificação de Jesus e Jesus e seus apóstolos continuam trabalhando para nos ensinar o que é o verdadeiro amor, o que é a verdadeira riqueza, e ele traz esse alerta aí de como estamos enganados em relação a esses valores. Então, que possamos ter o amor e lembrar da música da Legião Urbana lá do Renato Russo. É só o amor que conhece o que é verdade. Termino assim esta pequena explanação. Espero ter contribuído um pouquinho mais aí para o estudo de vocês, pelo menos ter incentivado aí, colocado um bichinho aí da curiosidade em vocês, para a gente continuar nesses estudos maravilhosos. Terça-feira tem mais estudo, né? Estaremos aí falando mais um pouquinho.
Deixa eu relembrar aqui, porque eu fico olhando as lições na frente. Deixa eu relembrar aqui para não confundir. A nossa lição é a 98, está no Evangelho de Marcos, viu? Então, terça-feira que vem, vamos estudar um pouquinho sobre Evangelho de Marcos. Também dando sequência no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 98. Certo, pessoal? Então, nesse instante que a gente encerrou esse estudo, que para mim foi muito bacana, vamos fazer aquela vibração. Momento de agradecer. Eu até coloquei uma figurinha aí, né? Para a gente lembrar de agradecer sempre ao universo. Vamos contribuir com as nossas boas energias aí para termos um mundo melhor. Que eu acredito nesse mundo melhor, né? Tem gente que me chama aí de poliana, fala assim, é muito poliana, o mundo não tem jeito. Eu, para mim, não só o mundo, como o Brasil e todos os países, o mundo todo, tem jeito sim. Uma hora a gente chega lá, uma hora a ficha cai e uma hora tudo dá certo, né? Então, nesse instante, vamos fechando os nossos olhos para quem assim se sentir à vontade. E vamos imaginando que do nosso corpo físico, do nosso espírito, estão saindo em forma de símbolos, corações, flores, arco-íris, tudo de bom, né? Que a gente possa materializar aí essas energias boas e que o plano espiritual leve por todo o planeta Terra para todos os seres que nesse planeta habitam. Vamos vibrar muito amor pelos nossos irmãos que estão partindo do plano físico para o plano espiritual, que eles tenham confiança e perseverança para continuar a sua caminhada. Vamos vibrar da mesma forma para os espíritos que estão encarnando e chegando no planeta Terra, que eles também tenham força e resignação para cumprir com o seu planejamento. Vamos vibrar pelas famílias que estão se despedindo desses irmãos que estão partindo e vamos vibrar pelas famílias que estão recebendo esses irmãos aqui na crosta terrestre. Vamos vibrar por toda a natureza, pela fauna, pela flora. Vamos vibrar também nesse instante que estamos vivendo essa situação muito delicada pelos doentes, não só pela da Covid, mas por todos os doentes do corpo e da alma, que eles recebam essas vibrações de cura, de amor, de resignação. Vamos vibrar pelas crianças, em especial por aquelas que estão morando nas ruas ou que estão abandonadas em abrigos e orfanatos. Vamos vibrar pelos idosos, em especial por todos que estão enclausurados, que estão abandonados, que estão há muito sem receber a visita dos seus entes queridos, que eles recebam essa vibração de muito amor, que eles se fortaleçam para passar por este momento. Vamos vibrar pelos jovens, em especial por aqueles que se envolveram no mundo das drogas, que estão perdidos em seus caminhos, que eles recebam essa vibração de muito amor. Vamos nesse instante também vibrar por aqueles que se dizem nossos inimigos, por aqueles que achamos que são nossos inimigos, por aqueles que a gente se sente inimigo. Vamos vibrar muito amor para que um dia tudo isso se transforme. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação das religiões. Vamos vibrar pela nossa Casa do Caminho, pelos trabalhadores do bem, que eles continuem nos guiando, que eles recebam as nossas vibrações de gratidão. Vamos vibrar pelo nosso lar. Com a permissão do Mestre, vibramos por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos pedindo que a equipe espiritual que já está presente desde o início do estudo, que eles possam nesse momento reorganizar os nossos centros de força, que eles possam aliviar as nossas dores físicas e as nossas dores da alma, que eles possam deixar conosco bálsamos suavizantes, acalmando os nossos pensamentos para que possamos enxergar a solução para as nossas aflições. E assim, após recebermos esse bálsamo, vamos também pedindo que o plano espiritual deixe na nossa água o remédio, o analgésico,
o calmante, as vitaminas, os fortalecedores, tudo aquilo que merecemos, tudo aquilo que temos permissão de receber e tudo aquilo que necessitamos. Dessa forma, vamos agradecendo pelo remédio, pelo tratamento, pelo estudo de hoje e rogando que Deus, nosso Criador, continue nos velando, que Deus Criador abra cada vez mais os nossos olhos para a verdade, a nossa mente para a verdade, que possamos ser melhor um pouquinho a cada dia. Vamos agradecendo a Deus por permitir esse estudo e também vamos rogando que Ele permita a continuação desses. E assim, envolvidos nesse amor, nessa paz, nessa serenidade, vamos encerrando o trabalho de hoje. Que assim seja. Oi! É como se eu voltasse, porque eu dou uma viajada quando eu faço uma prece, de tão bom que é, que alívio, é tão gostoso, né, pessoal? Ai, gente, vamos ver os recadinhos aqui. Deixa eu virar aqui, vamos ver. Fica, enquanto dos recadinhos, deixa essa mensagem aqui, que eu sempre falo muito, né? Conversar com Deus acalma e ouvir as respostas fortalece. E Deus está sempre mandando as respostas. E a gente que às vezes faz ouvidos mucos, né, pessoal? Vamos abrir aí o coração e as orelhas para ouvir as respostas de Deus. Muito bem. Gente, vamos falar oi. Deixa eu ver. Cadê os ois? Vamos ver se eu consigo dar oi para todo mundo. Já falei com a Mari, Bruna, Josete, seu Cássio, Chalu, Marcos, Nath, o que mais? Manu, Alê, Iraci, Josete, Ismeia. Ah, Ismeinha, minha linda, conseguiu assistir a palestra. Um beijo no seu coração, meu amor. Elza, Cristina, Alê diz que pratica as dicas da oração. Muito bom. Ana Rosa, boa noite, que bom ter você aqui. Regina Mobará, falando com a Lu. Luzia, Loló, um beijo para você, para o Delvi, para todo mundo aí da sua casa, um beijo no seu coração. Ildinha, obrigado por estar aqui conosco. Silvia Santos, minha amiga querida, obrigada. Alzira, chegou agora, mas depois, Alzira, a hora que encerra aqui, se você quiser voltar no comecinho, a lição hoje foi maravilhosa. Josete, dizendo que estudou o livro Boa Nova de Humberto de Campos e adorou muitos ensinamentos. É isso aí, Jô. Humberto de Campos é tudo de bom, né? Muito bem. Robério, Alzíria, Silvia Santos, a Bruna, Patrícia Siqueira. Patrícia falando da música. Você também gosta, Patrícia? Muito bom, né? Música é um grande remédio, né? Às vezes a gente tá meio tristinho, põe uma música alegre, já fica para cima, música para refletir, música para dormir. Eu uso muito música. Eu amo. Às vezes não tô conseguindo me concentrar. Olha, bota uma musiquinha boa. Música é muito bom, né? Hilda também é fã da banda. Olha aí os fãs da banda da Legião, adoro. Silvia Santos, o ensinamento é bem claro. Não pode seguir o evangelho na íntegra e também no materialismo. Ou seja, Deus e Mamon. Não podemos servir a todo mundo, né, minha amiga? Bruna, só o amor transforma tudo e ensina tudo. Muito bem. Angelina pedindo vibrações. Vamos colocar aqui. Cristina Murray, muito obrigado pelo estudo de hoje. Eu que agradeço de você estar aqui conosco. Patrícia pedindo vibrações, vou anotar aqui direitinho. Cristina pedindo mais vibrações para o filho. O filho voltou para a parte espiritual. Não é fácil, né, Cristina? Fica aí nossas vibrações de força e tenha pensamento positivo aí para ele ficar bem lá. Vamos continuando a vida, né, Cristina? Eu sei que não é fácil, mas força, minha amiga. Vamos vibrar não só por ele, mas por você também.
Painha, amor, saudade, minha amiga. Josete, boa semana. Carla, boa noite. Ale, obrigado, meu amigo, por estar aqui. Patrícia Siqueira, obrigado. Tia Rô também, gratidão, obrigado por estarem junto. Regina Mubarak, gratidão. Otília, fé, respeito e perdão, amém. Airã, gratidão profunda. Bruna, gratidão, que estudo maravilhoso. Obrigado, Bruna, por estar aqui conosco, né? Denise, obrigado. Denise, minha amiga, gratidão. Ivonete, abençoada semana a todos. Silvia Santos, bom descanso a todos e boa semana. E até terça-feira, viu, pessoal? Um beijo no coração. Que Jesus abençoe e esteja presente no lar de cada um de vocês. Muito obrigado por ficarem aqui no estudo junto comigo, tá bom? Beijo no coração. Até terça.